Meu pai nunca me deu um abraço e nunca disse que me ama. Então aquilo quebrou meu coração naquela hora. Eu fiquei muito emocionado ali. E aí eu vi que todos concordaram com ele, na minha casa também não. Nunca recebi um abraço, nunca recebi um eu te amo, nunca falei eu te amo para os meus pais. E se eu falar, ele vai me bater. A maneira como as famílias têm seus vínculos, né, familiares, para mim foi algo bastante chocante. Como que é? Por que que isso foi chocante? Como é que é A essa questão? princípio, porque isso é assim, depende de onde você está, na comunidade que você está inserido, mas no geral, né? Eu percebi, vindo da cultura nossa brasileira, que tem uma liga mais forte, um, algo sentimental mais explícito, eu vi que a cultura moçambicana não deixava transparecer isso, na sua grande maioria, não é? Eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos numa programação de apoio à, à equipe de louvor da igreja do meu cunhado, que nós ficamos dando apoio a ele enquanto trabalhávamos na ação humanitária. Ele pediu: Jean, me ajuda em algumas questões aqui na igreja. Claro que eu ajudo. Nós queríamos ser úteis de qualquer maneira ali e a gente sempre tinha boa vontade em ajudar. Então, ele me disse, então acompanha o Ministério de Louvor. Eu disse, mas eu não tenho experiência nenhuma na área musical. Ele disse, nem precisa. Você vai para acompanhá-los, para iniciar com uma oração, para fazer um acompanhamento espiritual da vida deles. Eu disse, ok, isso eu posso. Então a gente fazia assim, eu era como se fosse aquela pessoa que agregava ali e chamava para oração, mantinha a ordem no local e fazia com que a programação de ensaio do louvor andasse dentro das expectativas. E um dos dias que nós estávamos lá, eu marcava sempre para ser feito na sala de casa. Todos os irmãos da igreja iam para lá, levavam seus instrumentos, começavam a ensaiar. Num dos dias a minha filha estava brincando em casa e ela passou correndo na sala, parou, me deu um abraço, me beijou e disse: papai, eu te amo. Então, e seguiu e continuou brincando. Quando eu virei, o ensaio tinha parado. Então eu falei assim: vamos, gente, vamos ensaiar, porque senão o tempo não vai dar. E todo mundo estava congelado. E eu fiquei, não tinha entendido ainda a situação. Eu disse: o que foi que houve? Qual o problema? E eles falaram, um deles falou assim: poxa, pastor, eu queria muito ter esse relacionamento com meu pai. E eu ainda, sem entender, disse: mas vocês não têm esse tipo de relacionamento com teu pai? Ele disse: meu pai nunca me deu um abraço e nunca disse que me ama. Nossa. Então aquilo quebrou meu coração naquela hora. Eu fiquei muito emocionado ali. Aí eu sentei com eles, aí chamei, aí eu vi que todos concordaram com ele, na minha casa também não. Nunca recebi um abraço, nunca recebi um eu te amo, nunca falei eu te amo para os meus pais. E se eu falar, ele vai me bater? Então eu Nossa. fiquei assim, uau. Aí eu sentei com eles, aí compartilhei um pouquinho de palavra com eles e alertei, né? Olha, vocês não tiveram isso, mas hoje vocês têm algo de diferente na vida de vocês, que é o amor de Cristo. É responsabilidade de cada um de vocês transferir o amor de Cristo dentro da casa de vocês, para os seus filhos. E se vocês não tiveram, vocês têm a obrigação de quebrar esse círculo vicioso e demonstrar amor para os seus filhos. O amor que o seu pai não te deu, você vai dar para os seus filhos. Naquele dia todo mundo terminou, acho que o ensaio nem desenrolou da maneira como deveria ser. Alguns choraram lá, choramos juntos. E foi bem interessante. Então, muitas coisas assim com questões culturais quebram a gente, né? A gente ainda está se adaptando. Em 13 anos. Nossa. Ainda existem coisas que nos chocam, não é? Tem coisas que são muito fortes para se compartilhar. Mas pode compartilhar, a gente está preparado. Não é? Então, essas questões de choque cultural, elas realmente são pesadas, não é? Então, a gente vai se adaptando, mas a adaptação tem que ser sempre com muito cuidado, para que não tenha nenhuma enfraquecimento, não ceder
a questões culturais além do que a palavra de Deus permita. Então a gente sempre insere dentro do convívio cultural a verdade bíblica e chama as pessoas para que eles entendam que a vontade de Deus é assim. Não é? Por exemplo, por mais de uma vez eu já ouvi alguém falar para mim: mas esse evangelho é dos brancos, não funciona na África. Nossa. Então, por muitas vezes eu não consigo dissuadir ou convencer a pessoa. Então, o que nós fazemos? Vamos orar por você, porque nós sabemos e entendemos que a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, é um só e é para toda a humanidade, independente de cor, de raça, de determinação, de escala social. Não, a palavra de Deus é uma só e é essa que está sendo pregada aqui. Então, são questões assim. Nossa, é bem surreal ouvir isso, porque para nós que vivemos num país dito cristão, né, como o Brasil, que cada esquina, praticamente, ainda mais aqui em Manaus, cada esquina tem uma igreja, né, a gente sai na rua para evangelizar, entrega um panfleto, geralmente as pessoas aceitam ali de bom grado, você faz uma peça evangelística, muitas decisões ocorrem ali. Então, é algo que a gente ouviu uma situação dessa, né, dizer, não, esse evangelho é só para os brancos, para a África não é dolorido, né? Sim. E é um grande desafio, né? Para a gente acaba aplicando uma metodologia que muitas vezes não é compatível com a maioria. Nós já temos, com o tempo de convívio, a gente já tem convívio com algumas outras lideranças, algumas outras igrejas, a gente vê, ok, realmente aqui se prega o evangelho puro, o evangelho somente, sem outras doutrinas ou costumes, ou... que lá chama-se... Tipo, outras nuances, colocando outros... Lá usa-se o termo crença tradicional. Mas quando você ouve esse termo crença tradicional, não significa que ele faz parte da tradição do povo. Significa que ele é um culto místico. Um culto... com a miscigenação. Exato. Ali, com uma mistura. Com misturas de vários tipos de religião, com vários tipos de crença, onde agrega-se tudo, inclusive feitiçaria, esse tipo de coisas mais pesadas. É assim. Ou seja, mistura a Bíblia com isso, assim. Mistura, faz uma existe. Também existe. De uma maneira muito fácil, infelizmente.